Graças a Deus, irmãos. Mesmo assentados como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Leamos o Salmo de número 7. Livro dos Salmos, Salmo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cush, benjamita. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos orar? Deus Santo, bendito, graças te rendemos ao Senhor, porque em meio a tantas lutas e dificuldades, a correria do nosso dia a dia, os afazeres e as preocupações, o Senhor nos deu o privilégio de termos um dia reservado, Senhor, para virmos à tua casa e nos esquecendo de todos esses problemas, ó Senhor, nos preocuparmos somente em nos encontrarmos contigo. Obrigado pela oportunidade de nos trazer hoje à noite aqui, para que pudéssemos, ó Senhor, na tua presença, buscar a tua face em oração, ouvir a sua voz, meu Deus, por meio da leitura da tua palavra, poder expressar os nossos sentimentos cantando ao Senhor. E nesse instante, ó Senhor, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, rogamos ao Senhor misericórdia e graça, para que o Senhor nos ajude, meu Deus, a assim termos a orientação vinda do Senhor, para que em todos os momentos da nossa vida, Senhor, possamos contar com a tua sabedoria e assim nos alegrarmos com a tua justiça. Dá-nos, ó Senhor, o aclarar das ideias, para que, Senhor, possamos, ouvindo a sua voz, ser desafiados a uma mudança real de atitude de vida e um glorificar real do Senhor e das suas obras. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te oramos isso. Amém. Irmãos, como é difícil ser injustiçado. Como é difícil passar por uma situação onde nós sabemos que estamos com a razão, que nós não fizemos algo de errado, mas mesmo assim nós sermos acusados e muitas vezes até punidos por causa disso. Especialmente, como é difícil quando essa injustiça diz respeito a alguém falando mal de nós. Quando alguém se levanta para simplesmente nos caluniar e dizerem coisas sobre nós que nós não vivenciamos. E isso é muito mais comum do que a gente às vezes pensa.
Nós muitas vezes achamos que as pessoas sempre gostam de nós, quando na verdade, às vezes as pessoas estão falando mal de nós pelas costas. Como então lidar com esse tipo de situação? A Bíblia nos diz que se você está sendo alvo de uma espécie de fofoca, mas estão falando de você a verdade, você não tem nada que se gloriar. Se estão falando mal de você porque você se porta mal, a Bíblia diz que você não tem nada que se alegrar nisso. Pelo contrário, você deveria se envergonhar. Porque quando falam de mal de nós, porque nós praticamos o mal, na verdade nós estamos envergonhando o nome de Cristo. Nós é que estamos dando mau testemunhos e colocando na boca dos ímpios a vergonha para o nome de Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos diz que quando falam mal de nós, quando na verdade nós não fizemos aquele mal, seja de forma injusta, uma mentira, a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós quando vos maldizerem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque assim fizeram com os profetas antes de vós. Ou seja, quando alguém fala mal de nós, por isso for uma mentira, diz, isso é bom. Mas contanto que você tenha a certeza absoluta de que aquilo do qual estão falando de você seja uma mentira. Mas mesmo assim, mesmo quando estão falando uma mentira a nosso respeito, a Bíblia nos orienta que nós deveríamos nos alegrar, como é difícil saber que algumas pessoas estão falando mal de nós. Como lidar com isso, meus irmãos? Como lidar com uma situação como essa, quando alguém se levanta para nos criticar pelas costas? Como lidar quando nós somos alvos de uma injustiça? Davi diz exatamente como fazer isso no capítulo do Salmo de número 7. O que acontece aqui, na verdade, meus irmãos, é que nós não sabemos o que significa o iniciozinho lá do versículo 1. Versículo 1 não começa necessariamente com o Senhor Deus meu. Começa lá em cima, dizendo canto de Davi. A expressão para canto ali, ela só aparece aqui no livro dos Salmos, ela vai aparecer no livro de Abacuque. Nós não sabemos exatamente o que significa isso aqui. Pode ser que ele esteja falando de um cântico intenso, pode ser que ele esteja falando de um canto sofrido, pode ser que ele esteja falando de um tipo de instrumento musical para acompanhamento, pode ser que ele esteja falando necessariamente de um estilo musical ou de uma música, de uma outra música que deveria ser aplicada nesse salmo. Mas seja como for, pelo menos eu gosto do que Calvino coloca aqui. Calvino chega e diz, isso é coisa de menor importância, não devemos nos preocupar com isso. O importante é o que está em seguida. O texto diz, no momento em que esse salmo foi escrito. Esse salmo foi escrito, meus irmãos, num momento difícil da vida de Davi. Ele ainda não era rei de Israel. Pelo contrário, ele estava passando por um momento de perseguição. Saul, meus irmãos, estava tentando matar Davi. E por diversas situações, Davi enfrentou essa dificuldade de Saul perseguindo e tentando atacá-lo, tentando matá-lo. O que aconteceu, na verdade, é que Saul estava tentando levantar espiões para descobrir como era que Davi estava se portando e como era que Davi agia. E, de alguma maneira, ele tentou se cercar de pessoas que dessem informações sobre Davi. O problema é que quando ele começou a pagar para as pessoas darem informações para ele com certeza levantou pessoas que estavam muito mais interessadas em ganhar o dinheiro do que passar informações corretas. Por conta disso, as pessoas queriam, na verdade, o favor do rei, e como não tinha muita coisa a dizer para o rei, inventavam alguma coisa para o rei. Chegavam, então, para Saul e davam as piores notícias sobre Davi e mentiam para Saul, em especial um homem chamado Cuxi. Na verdade, a ideia de que esse aqui é um parente de Saul, ele é um benjamita, notaram? Ele é parente de Saul e traz notícias de Davi para Saul. O problema é que ele está inventando mentiras. A ideia dele é provocar em Saul a ira, porque ele entende que se ele se tornar um bom espião de Davi, ele vai ganhar mais prestígios. Para isso, ele mente a respeito de Davi. E essas mentiras, ao que parece, não foi um período curto, foi um período longo. Porque notem que Davi estava tão angustiado com as mentiras que Cuxi estava contando para Saul, ele estava tão angustiado com o mal que Cuxi estava fazendo, incitando Saul contra ele e sempre insultando ao próprio Davi, que Davi resolve que a única coisa que ele tem a fazer agora é orar. E ele, angustiado pelo fato de que Cuxi o está insultando e está mentindo, ele resolve buscar o Senhor em oração. E essa sua oração, meus irmãos, é uma busca por Deus para que o justifique. Ele lida com a situação difícil de injustiça, quando falam mal dele, mas ele não tem como se defender.
quando falam mal dele, mas ele não tem como contrapor. A única coisa que ele pode fazer é rogar a Deus que tome providências quanto a essa situação. Ele pede a Deus que Deus intervenha. Ele pede a Deus que Deus entre nessa situação e de alguma maneira resolva esse problema. É por isso mesmo que ele começa já de cara apelando a Deus para a sua inocência, dizendo que ele não é necessariamente aquilo que as pessoas estão dizendo que ele é. Ele pede a Deus para que o Senhor mostre a todos a situação que ele tem no seu próprio coração. Ele apela ao Senhor que o Senhor intervenha, julgando essas pessoas que estão se levantando contra ele. Em seguida ele mostra que essas pessoas vão ser julgadas pela própria situação em que elas se encontram. Por fim ele termina dizendo: a única coisa que me resta fazer agora é glorificar ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vai resolver esse problema para mim. Com base nisso, meus irmãos, um comentarista chamado Warren Wiersbe, ele propõe que esse salmo nos traz 4 julgamentos distintos. E tomando com base essa divisão que ele usou de quatro julgamentos, possamos, meus irmãos, olhar para esse texto, tentando descobrir como agir quando formos injustiçados. Como agir quando formos injustiçados? Em primeiro lugar, versículos 1 e 2, nós devemos entender de que as pessoas geralmente julgam de forma incorreta. Versículo 1, ele começa dizendo: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Essa era sempre uma expressão que Davi usava, mas nesse momento isso ganha uma proporção incrível. Porque a primeira palavra que Davi expressa no texto é o nome do próprio Deus da aliança. Ele entende que tem um relacionamento com Deus, ele entende que tem uma ação de comunhão com Deus, e nessa ação de comunhão que ele tem com Deus, ele sabe que ele pode recorrer ao Senhor. Ele sabe que tem uma amizade com Deus e que, em especial, tem uma aliança estabelecida com esse Senhor, que ele pode recorrer ao Senhor. E por isso mesmo, como ele não tem a ninguém a recorrer, como não é possível se livrar de uma fofoca, como não é possível se defender de uma fofoca, ele simplesmente olha e diz: Senhor, a única coisa que eu posso fazer é me esconder no Senhor. Eu me escondo em Ti, eu me refugio em Ti. O Senhor é o meu Deus. E é só o Senhor que pode cuidar. De repente, meus irmãos, ele olha e diz: porque a situação tem se avolumado. O texto diz: salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Se tem uma coisa que Davi tinha em abundância, e teve a vida inteira em abundância, foram inimigos. Inimigos nunca faltaram a Davi, desde o dia que ele foi ungido rei. Antes, os inimigos dele eram tranquilos, eram leões e ursos. Dava para encarar. Mas depois que Davi foi ungido rei, ele começa a encontrar inimigos muito maiores. Primeiro que ele encara é logo um gigante chamado Golias. Mas a partir daí os inimigos se avolumaram, não só dentro de Israel, mas fora de Israel, filisteus, assim por diante. Davi olha para todos os seus inimigos e diz: tem um problema aqui que eu preciso que o Senhor me ajude. É por isso que a expressão que ele usa é: Senhor, me salve de todos os que me perseguem. Ele entende que o problema dele é muito grave, porque ele não só tem o Saul no seu encalço, ele não só tem os comandantes de Saul no seu encalço, mas ao mesmo tempo ele tem pessoas que, mesmo não estando perseguindo-o fisicamente, o estavam perseguindo, caluniando. Ele diz: Senhor, só o Senhor pode me salvar, só o Senhor pode me dar condições de viver essa minha vida de forma que eu consiga provar que sou inocente. Porque o grande problema que ele coloca é: Senhor, eu preciso de alguém que me livre dessa situação. Versículo número 1 ele diz: Senhor, me salve dos que me perseguem e me livre. Sabe por quê? Versículo número 2. Olha como é que os fofoqueiros agem. Ele diz: para que ninguém, como leão, que me arrebate. É interessante que uma das coisas que Davi usou como argumento para enfrentar Golias foi exatamente isso. Ele diz: eu sei como leões e ursos se comportam em relação ao rebanho. E eu sei como o papel de um pastor é simplesmente proteger esse rebanho. Porque ele já tinha encarado esse papel. Ele sabia como as ovelhas eram indefesas para encarar um leão. E que precisavam de alguém com muito mais astúcia, força e poder para encarar esse leão e livrá-la da mão dele.
Ele sabia de como os leões eram ferozes em estraçalhar as suas ovelhas. Ele conhecia essa realidade porque ele lidava com essa realidade constantemente. Havia muitos leões naquela região onde Davi pastoreava. Ele próprio disse que já tinha matado um. De repente ele chega agora e diz: a minha situação agora, Senhor, é de alguém que está como uma ovelha frágil e indefesa no meio de um campo com leões ao seu redor. Ele diz: o que está acontecendo é que existe um leão que quer me devorar, existe um leão que quer me matar. Ele está se referindo exatamente à situação em que ele se encontra com Saul e Cuxi provocando essa situação. Ele diz: os homens, Senhor, estão se levantando contra mim de maneira que eles estão pensando muito mais em me matar, em me destruir. Ele diz: o que eu quero, Senhor, é que o Senhor me salve, que o Senhor me livre dessa situação, para que eu não seja uma ovelha frágil na boca de um leão. O que Davi está pedindo é que o Senhor tome as mesmas providências que ele tomou quando ele era pastor de ovelhas. O que Davi está pedindo é que o Senhor intervenha, já que de alguma maneira ele está sendo alvo de uma injustiça e os homens têm poder demais para ele poder se livrar sozinho. Davi diz: eles estão querendo me destruir, eles estão querendo me arrebatar. Daí, versículo 2, ele usa expressões fortes como a expressão me arrebatar e a expressão despedaçando-me. Despedaçando. O que aconteceu, meus irmãos, é que Saul queria, na verdade, destruir Davi. Ele não queria somente que Davi padecesse ou fosse preso, alguma coisa do tipo. Ele queria que Davi fosse destruído, porque ele entendeu que Davi era uma ameaça ao seu trono. E se Saul tinha alguma coisa que ele se apegava, era a coroa. Ele tinha tanta preocupação com o poder, que ele chegou a trair o próprio Deus em nome desse poder. E agora, ouvindo relatos de Cuxi, Saul se levanta e julga Davi como ímpio, julga Davi como inimigo, quando na verdade o único que podia proteger Saul era o próprio Davi. A Bíblia vai nos dizer de como Davi foi generoso com Saul o tempo inteiro, de como Davi cuidou de Saul o tempo todo. Quando o Espírito do Senhor saiu de Saul e ele recebeu sobre si um espírito que o atormentava e não permitia que ele dormisse, a única maneira que ele tinha de dormir era escutando uma música muito específica, tocado por uma pessoa também muito específica. Era Davi com a sua harpa que acalmava Saul. Era somente Davi que conseguia fazer com que Saul pudesse dormir. Além disso, Davi casou com a filha dele. A mulher não era lá essas coisas de gente boa, era meio ruim. Mas ele casou com a filha dele para mostrar que existia uma união entre famílias. Para mostrar que ele não iria se levantar contra ele. Davi o tempo todo se levanta para reguerrear as guerras de Saul. Porque se Davi estava enfrentando Golias, que era um gigante, o homem mais alto de Israel era Saul, que tinha pelo menos mais de 2 metros de altura. Era Saul que era o rei, era Saul que tinha mais potência nas mãos, era Saul que deveria ter enfrentado Golias e não o baixinho Davi. Mas ele se mete numa luta no lugar de Saul, e Saul é honrado. Se existe alguém que era fiel a Saul, era Davi. Em todo o tempo, meus irmãos, Davi olha para si mesmo e diz: Senhor, eu sou uma vítima, eu sou como um cão morto, eu sou uma pequena pulga, eu sou uma ave que está sendo caçada. E Saul, ouvindo as palavras de um fofoqueiro que está inventando mentiras sobre mim, está me julgando agora como ímpio e está tentando me destruir, está tentando acabar comigo. Ele olha para as situações e diz: o Senhor, olhe para a minha situação, o Saul está me julgando de forma equivocada. Ele está tentando me destruir, ele está tentando me matar. Ele está fazendo injustiça. Daí ele chega agora, versículo 2, dizendo: ele quer me despedaçar, não havendo quem me livre. Ele diz: eu não tenho para onde correr, Senhor. Eu não tenho para onde correr. É incrível, meus irmãos, como nós podemos também fazer a mesma coisa que Saul fez. É incrível como nós também podemos fazer julgamento das pessoas com base em informação de terceiros. É incrível como as pessoas chegam para nos dar boas informações e direções a respeito de outras pessoas. É incrível como as pessoas acham que nos ajudam, às vezes, dando informações de terceiros, mas, na verdade, isso nos leva a fazer julgamentos precipitados. E isso é próprio dos homens, julgar sem realmente conhecer. Nós temos um negócio que é chamado, que a gente diz que o nosso santo não bateu com fulano, não é? Não fui com a cara. Isso é uma maneira de julgar. Nós simplesmente olhamos para a pessoa dizendo: nós o julgamos como não digno da minha companhia. Davi diz: é assim que os homens julgam.
Foi assim que fizeram com Jesus Cristo, meus irmãos. O profeta Isaías diz que olhando para ele, nós não vimos nele formosura alguma. O reputávamos por ferido de dores. E Jesus Cristo foi um alvo disso. O tempo todo, meus irmãos, os homens julgaram a Jesus de forma equivocada, com base em informações distorcidas, desde o início. Ainda quando João Batista estava vivo, eles o julgavam dizendo: João não come nem bebe, mas Jesus é um comilão e um beberrão. A primeira acusação que fizeram contra Jesus foi: ele não tem nenhum tipo de abstinência. Pelo contrário, esse camarada quer os prazeres da vida. A única coisa que a gente pode ver ele fazendo é comendo na casa do povo e bebendo vinho. Isso é um absurdo. Notem, meus irmãos, que ele chega a uma situação que ele precisa se explicar e dizendo: decidam o que vocês querem. Chega João, nem come nem bebe, vocês falam mal dele. Chega eu comendo e bebendo, vocês falam mal de mim. O que é que vocês querem? Mas as acusações, meus irmãos, perseguiram Jesus por muito mais tempo, de forma que mais à frente, até quando ele estava fazendo o bem, expulsando um demônio de um homem que não conseguia falar, o texto diz que quando ele termina de expulsar, eles dizem: ele está expulsando pelo poder de Beelzebul. Ele não tem poder de Deus não, isso é poder de outro demônio para fazer um negócio desse. Falam de Jesus até quando ele está fazendo o bem. Você pode dizer: mas é terrível viver com uma vida assim, perseguido, com as pessoas falando mal dele pelas costas e mentindo. Mas mentiram até o final, porque no final das contas as acusações foi: ele fala contra o templo. As acusações finais foram: ele está simplesmente se levantando contra César. Ele está se dizendo rei dos judeus, e foi por causa disso que o mataram. Mentiram e acusaram Jesus e fizeram um péssimo julgamento, porque os homens religiosos julgaram Jesus de forma equivocada, até os reis de Israel julgaram Jesus de forma equivocada, Pilatos e Herodes julgaram Jesus de forma equivocada, o povo inteiro trocou Jesus por moedas julgando de forma equivocada, os soldados acusaram a Jesus e simplesmente maltrataram Jesus o tempo inteiro julgando de forma equivocada, até um homem que estava ao seu lado sofrendo as mesmas dores de morte que ele, o julgou de forma equivocada. Jesus foi tão alvo de Davi, tão alvo de acusações como foi Davi, que nos leva a pensar que os homens geralmente julgam de forma equivocada. Como agir, meus irmãos, quando formos injustiçados? Em segundo lugar, nós precisamos olhar para nós mesmos e nos julgarmos honestamente. Versículo número 3, assim. O texto nos diz, uma oração de Davi: Senhor meu Deus. Note, meus irmãos, que essa expressão se repete agora, e ele vai trazer a expressão Senhor repetindo-se mais vezes, mas a partir de agora ele foca, porque no primeiro momento ele diz: Senhor, essa é a minha situação. Saul está me julgando como um ímpio, está tentando me destruir com base em informações equivocadas. Do versículo 3 em diante, até o versículo número 5, Davi de alguma forma vai olhar para o seu próprio coração e dizer: Senhor, o que eu estou fazendo agora é avaliando se essas palavras são corretas. Versículo 3 ele diz: Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem está em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persigo o inimigo a minha alma, alcance-a, espezinha no chão a minha vida, arraste no pó a minha glória. Ele chega agora e diz: Senhor, eu quero fazer uma avaliação pessoal minha. Quando a gente olha para esse texto, parece que Davi está dizendo: eu sou uma pessoa muito boa, eu não mereço esse tipo de coisa. Mas Davi está sendo muito sincero aqui, meus irmãos, como ele vai ser sincero na próxima parte do texto. O princípio que ele levanta aqui é: o que estão dizendo é errado contra mim. Notem, meus irmãos, que o grande fator que faz com que Davi clame por justiça aqui não é porque ele está sendo perseguido, mas é porque ele está sendo perseguido de forma injusta. O que nos leva a pensar, meus irmãos, de que quando você fica reclamando porque as pessoas estão falando mal de você, mas as pessoas estão falando mal de você porque você dá brecha, porque você dá o pezinho para isso, na verdade você não é digno de chamar o Senhor para a sua guerra. Você não é digno de chamar o Senhor para lutar ao seu lado. Pelo contrário, o Senhor vai ajudar aqueles que estão falando mal de você, porque você está envergonhando o nome dele. O que ele está colocando aqui é: Senhor, eu estou querendo provar de que o que eles estão fazendo, na verdade, não é a verdade. Eles estão simplesmente mentindo a meu respeito. Olha aí, versículo número 3, ele diz: Senhor Deus meu, se eu fiz o de que me culpam. Ele começa agora a levantar uma possibilidade.
ele vai levantar aquelas acusações que estão levantando contra ele e vai dizer o que é que ele quer que aconteça com ele, caso essas acusações se confirmem. Quais eram as acusações que estavam levantando-se contra ele? Eles, olha, o que é que eles estão me culpando? Eles estão dizendo que nas minhas mãos há iniquidade. O princípio que ele levanta aqui, meus irmãos, é que ele está querendo mostrar que o coração dele está simplesmente limpo diante das acusações, a sua consciência está tranquila, ele sabe que não pecou contra o Senhor e ele sabe que não tem esse pecado aqui. Davi não está dizendo que ele não tem pecado, até porque se a gente pensar nisso, versículo número 8, ele diz, Senhor, me julgue conforme a minha integridade. Senhor, me julgue conforme a minha retidão. Parece até que ele está dizendo, Senhor, eu não tenho pecado, eu quero que o Senhor me julgue. Não está dizendo isso. Ele está dizendo que especificamente nesse caso, ele não tem culpa. E o que ele está colocando aqui, eles estão me acusando de ser um iníquo, de ter iniquidade. O princípio aqui é que eles estavam acusando Davi de se levantar contra o ungido do Senhor, de se levantar contra Saul. Mesmo que Deus já tivesse retirado de Saul a autoridade, mesmo que Deus já tivesse ungido Davi como rei, mesmo Saul ainda estando reinando, mesmo em toda essa situação, Davi diz, eu nunca me levantei contra Saul, eu não posso ser acusado dessa iniquidade. Além disso, olha o versículo 4. Se paguei com o mal a quem estava em paz comigo. Davi diz, Senhor, eu quero que o Senhor olhe para a minha situação, eu quero que o Senhor me diga se por um acaso, em algum momento, eu agi mal com Saul. O que ele está levantando de repente, meus irmãos, é que Saul está simplesmente acusando Davi de querer destroná-lo, de querer tomar o trono. E é incrível porque mesmo quando Saul morre, depois de Saul morrer, essa informação ainda correu de forma que Israel passou um tempão ainda para conseguir a paz. Demorou para Davi conseguir manter o país inteiro unido. Davi diz, eles estão acusando de que eu estou me levantando contra o rei, que eu estou tentando derrubar o rei. Ele diz, mas eu preciso que alguém prove de que eu me levantei contra ele. Pelo contrário, meus irmãos, no capítulo 24 de 1 Samuel e no capítulo 26 de 1 Samuel, nas duas situações, Davi tinha condição para matar Saul. Nas duas situações, Davi tinha plena situação na mão para que pudesse matar Saul. É incrível porque ele deixa a prova disso. Ele deixa... Olha, ótimo. Voltou já, ó. Seus candidatos festejando. O bom do tablet é que ele ilumina a cara da gente, né? Eu não vi ninguém, mas vocês estavam aí. De repente, meus irmãos, ele chega e diz, como é que eles me acusam agora de que eu estou contra Saul? Se eu tive a oportunidade de matá-lo várias vezes e não fiz, se eu nunca levantei a mão contra Saul, se eu nunca tentei matá-lo, ele diz, eu, na verdade, enquanto tive paz com ele, eu não me levantei contra ele, eu quero que alguém me prove que eu paguei com mal alguém que estava em paz comigo. Davi diz, eu nunca matei quem nunca tentou me matar. É isso que ele está dizendo. Porque quem tentou matar Davi morreu. O que ele coloca no versículo 4 é bonito, ele diz, eu que poupei aquele que sem razão me oprimiu. Eu poupei aquele homem que tentou me matar. Eu poupei aquele homem que tentou de alguma maneira me destruir. Eu tive duas oportunidades imperdíveis e não matei. Por isso, versículo 5. Senhor, com base nas acusações que eles estão fazendo, eles estão dizendo que eu sou um iníquo, que eu pratico o mal. Eles estão dizendo que eu estou tentando roubar a coroa e que eu tentei matar Saul. Eles dizem, com base nessas acusações, se isso for verdade, o que é que ele pede? Olha aí, versículo 5. Ele pede o quê? Persiga o inimigo a minha alma e faça o quê? E alcance-a. Em seguida, espezine no chão a minha vida. E depois, e arraste do pó a minha glória. 3 palavras ele usa aqui. Ele usa a palavra alma. Ele diz que quer que a alma dele seja alcançada pelos seus inimigos. Ele usa a palavra vida. Ele diz que quer que a vida dele seja pisada no chão. Em seguida ele usa a palavra glória. Ele diz que quer que a glória dele fique arrasada. Em outras palavras ele está dizendo, eu quero que minha alma seja alcançada. Eu quero que eu morra de forma humilhante e eu quero que o meu nome seja apagado. Ele está dizendo, eu quero que tudo que se diz sobre mim se destrua. Eu quero que eu seja alcançado e minha salvação seja arraigada. Eu quero que minha vida seja destruída de forma muito humilhante e que no final das contas ninguém se lembre das coisas que eu fiz.
Eu não quero ser honrado por ninguém. Note, meus irmãos, que o que Davi está dizendo é: eu sei exatamente como é a minha consciência. Eu sei que estão me acusando de algo que eu não fiz. Queridos, o que ele está mostrando é que nós precisamos urgentemente saber e avaliar se nós estamos realmente com a nossa consciência limpa. Quando estiverem nos perseguindo, quando estiverem nos maltratando e nos provocando injustiça, a primeira coisa que nós precisamos fazer é: Senhor, eu preciso ter certeza se o que estão falando mal de mim não é verdade. E eu tenho que ser sincero, Senhor, para que a minha consciência esteja tranquila. O que ele está mostrando, meus irmãos, é que nós precisamos aprender a julgar os nossos próprios atos, para sabermos se o que estão falando mal de nós, se é verdade ou se é mentira. Eu sei que muitas vezes a gente fica agoniado quando falam mal da gente. Críticas são sempre difíceis de receber. Mas tem um lugar onde as críticas elas são muito mais constantes. Quer ver o lugar? Chama-se dentro de casa. Conhece esse lugar? Dentro de casa é o lugar onde as críticas mais duras que nós podemos ouvir aparecem. As nossas mulheres são especialistas em fazer isso. Parece que elas enfiam a mão dentro da nossa alma, vão lá no fundo, arrastam todos os nossos podres e conseguem jogar na nossa cara com uma facilidade enorme. E, geralmente, como homens, a gente bate o pezão no chão e diz assim: não, que é isso, mulher? Não aceito isso, não. Você está sendo injusta. Bravo todo, né? Mas os homens também são especialistas nisso. Os homens ficam calados até a hora que estouram, mas quando eles estouram, eles realmente dizem umas coisas miseráveis. E pior parte é que a mulher lembra por muito mais tempo. Casamentos já foram destruídos e eu vi vários se acabarem assim pelo fato de que simplesmente se guarda essas informações e não se sabe lidar com a crítica. O que o salmista diz é que quando nós somos alvos desse tipo de crítica e, entre aspas, de injustiça, nós precisamos aprender a avaliar se é isso mesmo. Se quando a sua mulher passar na sua cara alguma coisa, você tem que parar e ter humildade e dizer: será que ela está falando sério? Será que isso não está certo? Porque por trás de cada palavra tem um fundo de verdade nisso. Deve ter alguma coisa aí que eu tenho uma culpa assim. E no mínimo eu deveria colocar na minha lista para avaliar com mais tranquilidade. O que o salmista diz é que quando te acusarem, avalie direitinho, para que se de repente você tiver culpa realmente, você consiga se consertar. Mas para que em todos os casos você aprenda a andar de cabeça erguida, porque a sua consciência não te acusa daquilo que estão te acusando. Com Jesus Cristo foi desse jeito. Mesmo que o acusassem de todo tipo de coisa, mesmo que as acusações sobre Jesus fossem terríveis, Jesus nunca deu bola para esse tipo de acusação pelo simples fato de que ele sabia exatamente onde estava a sua consciência. As acusações que fizeram contra Jesus fariam com que Jesus não fosse eleito em nenhuma igreja para pastoreá-lo. As acusações que levantavam contra Jesus fariam com que ele fosse um péssimo candidato até, meus irmãos, para dirigente do departamento infantil, quanto mais para ser pastor de uma igreja. Vocês terem uma ideia, acusavam Jesus de andar com prostituta para cima e para baixo. Meus irmãos, isso não é o tipo de acusação que se deixa para lá. Pelo menos a gente abriria um processo no conselho para tentar fazer com que ele andasse com melhores companhias. De repente o texto chega a dizer: ele só anda com mulher da vida. As mulheres com quem ele anda não têm boa reputação. E é simples: diga-me com quem andas, e direi quem é. Logo, se o camarada só anda com esse tipo de mulher, pelo amor de Deus, né? É claro que tem alguma coisa errada aí. Ao mesmo tempo, Jesus andava com a escória da sociedade, com publicanos. Ele andava com pessoas que eram tidos como ladrões. Era esse tipo de gente que o perseguia. Todo mundo que era rejeitado da sociedade estava lá do lado de Jesus. E ele fazia coisas do tipo: ninguém pode fazer um negócio desse e comer na casa de uma pessoa dessa. Isso é terrível. Como é que alguém vai confraternizar na casa de alguém que é ladrão? Todo mundo sabe que é ladrão. Ninguém pode fazer um negócio desse. Jesus Cristo nunca se preocupou com esse tipo de coisa. Ele nunca se preocupou com o que diziam a respeito dele em relação a isso. Ele nunca teve nenhum problema com relação a isso. Ele continuou fazendo isso a vida inteira. E até o dia da sua morte, as mulheres estavam-no acompanhando. Ele nunca dispensou essas mulheres. Ele nunca disse: minhas filhas, vocês estão manchando minha imagem. Vocês estão queimando meu filme. Chego nos cantos agora, eu fico conhecido por causa de vocês. Isso não é bom. Faz o seguinte: fica em casa, sirva em casa. Não. Elas vão com Jesus acompanhando até a cruz. E elas são as primeiras a chegar ao túmulo de Jesus quando ele ressuscitou.
texto chega e diz, Jesus não se preocupou porque a sua consciência não o acusava de pecado. Queridos, nós igualmente somos levados a pensar nisso. Se estão nos acusando de alguma coisa, a nossa solução é julgar para sabermos se isso é verdade ou não. Que nos leva, meus irmãos, a um terceiro aspecto aqui. Como agir quando somos injustiçados? Em terceiro lugar, lembrar que Deus é quem julga os pecadores de forma justa. Versículo número 6 em diante, ele começa a rogar que o Senhor conclame um julgamento. A expressão do versículo 6 é levanta-te. É a mesma expressão que Moisés usava quando o Senhor se levantava de sobre o tabernáculo para caminhar com uma nuvem. Era aquela expressão que quando as trombetas tocavam, Moisés cantava dizendo, levanta-te, Senhor, e destrói os seus inimigos. O que ele está dizendo aqui, levantar-se, não é que o Senhor está sentado. É a imagem de um Deus que começa a se preparar para julgar. É um Deus que se posiciona em uma autoridade e se prepara para se levantar contra os seus inimigos. Ele diz, levanta-te, Senhor, na tua indignação. O que Davi quer é que o Senhor tome providências em relação a isso. Ele está dizendo, Senhor, olha o que esse pessoal está fazendo, estão acabando com o meu nome, jogando meu nome na lama, estão me destruindo. E simplesmente o que eu peço é que o Senhor se levante, que o Senhor simplesmente mostre a sua mão. E ele de repente olha o versículo 6, ele dá uns bons conselhos para Deus. Ele diz assim, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Ele chega e diz, Senhor, mostre quem é que manda nesse negócio. Senhor, se levante aí como um juiz, olha o que esses homens estão fazendo, julgue-os ao Senhor, vá lá, contenha-os, simplesmente mostre quem é que julga de verdade, mostre que o meu coração está limpo, que eu tenho minha consciência limpa, que eu não fiz isso, que eles estão mentindo, Senhor, mostre-o, porque parece, meus irmãos, que o Senhor demora. Quando nós olhamos para o mundo e tanta injustiça ao nosso redor, quando nós olhamos para o mundo e tanta gente falando mal dos cristãos, tanta gente falando mal da gente, a gente diz, Senhor, o que o Senhor está fazendo? É por isso que parece que Deus não está dormindo. Olha o final do versículo 6. Desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Senhor, você acorda aí? Parece que Deus não está tomando providência nenhuma. Olha a situação, falando mal de mim, eu tenho certeza que eu sou inocente, eu não fiz nada, mas eles mesmo assim continuam me julgando, e eu estou recebendo represálias por conta disso, e no final das contas, a única coisa que eu peço agora é, Senhor, se levante, mostre quem é que manda, mostre que o Senhor tem poder, desperta, Senhor, ó Senhor, não para de ficar quietinho aí. E o Davi, meus irmãos, de repente pede que o Senhor se levante, de maneira que ele consiga agora conter o avanço das mentiras. Porque, como o texto continua até o versículo 13, olha só como é que ele continua, ele diz assim, ele pede para que o Senhor organize um julgamento pesado, ele diz assim, reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. Ele está dizendo, Senhor, junte os povos todos e mostre o teu tamanho. Ele conclama a Deus a se mostrar a sua grandeza contra os inimigos dele. Ele está dizendo, Senhor, junte todo mundo para que todo mundo veja. Mas Davi, meus irmãos, toca no calcanhar aqui do Senhor. Ele está dizendo, Senhor, o que eu quero é que o Senhor julgue esses homens, não somente por minha causa, mas para que o mundo veja que o Senhor é justo. O pedido que ele faz aqui é dizendo, Senhor, o mundo precisa saber que o Senhor não compactua com a injustiça. O mundo precisa saber de que o Senhor não permite que a injustiça prevaleça por muito tempo. E está na hora do Senhor se levantar. Está na hora do Senhor tomar alguma atitude em relação a essas pessoas, para que o Senhor se levante no meio dos povos e os povos vejam que o Senhor julga. Sabe por quê? Porque no versículo 8 ele diz, porque quem julga os povos é o Senhor. Se o Senhor julga os povos precisam saber que o Senhor julga as injustiças. Por isso, versículo 8, ele diz, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão. O que ele está dizendo é, Senhor, julga a minha causa. Eu estou levando ao Senhor uma acusação. Julga-me, Senhor, conforme o meu coração, que eu já provei que é inocente. Minha consciência está limpa do que eles estão me acusando. Eu sou íntegro diante dessa situação toda. Senhor, eles estão mentindo contra mim. Senhor, me julgue em nome do Senhor, pela glória do seu próprio nome, pela honra do seu próprio nome, entre aqueles a quem o Senhor irá julgar no final. O que Davi quer que o Senhor faça? Versículo 9 em diante, ele diz assim, cesse a malícia dos ímpios
Ele está dizendo, Senhor, o que eu quero é que acabe com essa intriga que os ímpios possuem. Eles têm uma habilidade para distorcer as coisas, distorcer as palavras, distorcer os eventos. Eles são sagazes. Eles são terríveis em distorcer tudo que acontece ao nosso redor. Senhor, o que eu quero que o Senhor faça é estabeleça a verdade. Olha a expressão que ele usa. Estabelece tu o justo. Senhor, o que é certo, o que é errado. Senhor, eu preciso que o Senhor estabeleça o que é certo, porque afinal de contas, ele diz, o Senhor é o único que tem a capacidade para fazer isso, pois sondas a mente e o coração. Ele diz, o único que tem capacidade para estabelecer o quem é correto, quem é errado, é aquele que julga não só conforme a aparência, não só conforme as palavras, mas conforme o que está dentro do coração que ninguém vê. Deus julga. É por isso que ele termina dizendo, justo é Deus, ó justo Deus. Senhor, levante-se para fazer isso. Quando ele lhe pede ao Senhor para julgar, de repente você pode dizer, o que é que ele está querendo fazer com isso? Ele está querendo gerar um apocalipse, isso é o fim do mundo que ele quer. É isso que ele está pedindo mesmo. Ele está pedindo que o Senhor se levante para julgar os ímpios todos de uma vez. Mas como é que Davi tem coragem de pedir um negócio desse? É porque Davi sabe de que lado ele vai estar quando o juiz vier julgar. Olha o versículo seguinte. Deus é o meu escudo. Ele já disse isso no versículo 1. Ele diz, no Senhor eu me refugio. Ele agora chega e diz, quem me protege é o Senhor. Ele salva os retos de coração. Ele diz, aquelas pessoas a quem o Senhor salvou, essas pessoas serão poupadas pelo Senhor. Então a certeza que ele possui é que quando o Senhor vier a julgar, ele já passou da morte para a vida. Ele sabe que quando o Senhor estabeleceu o seu juízo, ele já foi liberto desse julgamento. Ele não será alvo desse julgamento. É por isso que ele diz, eu quero que o Senhor venha julgar mesmo. O fim do mundo para os ímpios é uma coisa terrível. Para os crentes é a melhor coisa que pode existir. Porque os crentes sabem que já passaram dessa situação. Porque aqueles que creem no Senhor Jesus passaram da morte para a vida. Não entrarão em juízo. Não entrarão em condenação. Ele diz, versículo 11. Deus é justo juiz. Mas olha só que coisa interessante. Enquanto Davi pede praticamente o fim do mundo, ele pede que Deus julgue de forma definitiva o mundo, ele se dá conta de uma coisa bem incrível. Aqui no finalzinho do versículo 11. Deus é juiz e o que mais? Deus que sente indignação todos os dias. Ele chega agora e diz, Senhor, eu sei que eu preciso que o Senhor se levante, versículo número 6. Eu preciso que o Senhor se desperte, versículo número 6. Eu preciso que o Senhor venha e julgue, versículo número 8. Porque o seu próprio nome está em jogo. No final das contas, as nações que serão julgadas por ti estão vendo os ímpios prosperando. Eu preciso que o Senhor resolva essa situação para mim. Mas olha que incrível. Ele chega e diz, mas eu sei que o Senhor está indignado todos os dias. Os irmãos, o Senhor, Ele é ofendido todos os dias, desde o dia que Ele criou Adão e Adão caiu. O Senhor, Ele é ofendido pelos homens todos os dias. E Ele é ofendido em cada ato dos ímpios. Cada ato dos pecadores é um ato de ofensa contra Deus. Quando eles acordam de manhã e respiram, eles estão ofendendo ao Senhor. Quando eles vão ao banheiro e escovam os dentes, eles estão ofendendo ao Senhor. A própria existência deles é uma ofensa ao Senhor. A cada momento que eles pensam, cada raciocínio dele é uma ofensa ao Senhor, porque eles não estão levando o Senhor em consideração em nenhum dos seus atos. Cada ato que eles cometem durante o dia é uma ofensa a Deus. Eles estão simplesmente vivendo contra o Senhor, em oposição a Deus. É balela esse negócio de dizer que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele odeia o pecador porque o pecador passa 24 horas por dia o ofendendo. É isso que ele está dizendo. Eu sei, Senhor, que o Senhor precisa aguentar esse mau cheiro de pecado 24 horas por dia no teu nariz. Os homens estão o ofendendo o tempo todo, mas não tem nada não. Olha a continuação. Os homens estão ofendendo o Senhor, versículo 11. Eles têm uma chance, versículo número 12. Mas se eles não se converterem, notou? Se continuarem fazendo isso, o que é que vai acontecer? Afarei a Deus a sua espada. Diz, mas eu sei que vai chegar um dia
A Bíblia nos diz que o Senhor é longânimo em relação a todo mundo. A Bíblia nos diz lá em Pedro que Ele não já destruiu o mundo porque Ele é longânimo e não quer que ninguém se perca. Ele está estendendo a salvação até o último nível possível. Só que vai chegar uma hora que o Senhor vai perder completamente a paciência. E o princípio aqui por trás é de que o Senhor já está julgando os povos, mas que no final das contas Ele há de se levantar e afiar a sua espada. Que enquanto os homens estiverem vivos e o Senhor não estiver retornando, os homens têm chance de conversão. Mas se os homens não se converterem, Davi diz, o Senhor afiará a sua espada. Ele já armou o arco, tem-no pronto. Ou seja, Ele está pronto para matar os de perto e os de longe. Ele usa duas armas muito específicas. Ele diz, quem estiver perto, o Senhor usa a espada. Mas se correr, Ele ainda tem uma flecha que te alcança para onde você for. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Ele simplesmente diz, não adianta. Quando o Senhor se levantar para julgar, Ele tem uma espada para matar quem estiver perto. E Ele tem flechas inflamadas para pegar quem estiver longe. Versículo 13 ele diz, Ele preparou o instrumento de morte. Ele já tem tudo pronto para o dia do seu julgamento. Ele tem tudo pronto para destruir os ímpios. Ele preparou as suas setas inflamadas, ou seja, quando ele diz que está com um instrumento de morte pronto, ele está dizendo, a sua faca, a sua espada já está amolada. Interessante porque toda vez que tinha uma guerra, toda vez que tinha uma batalha, alguém usava uma espada, a espada ficava praticamente destruída. A gente fica olhando aquele pessoal com as espadas batendo para lá e para cá e pensa, que coisa, né? Espada resistente. A maioria das espadas daquela época eram meio um aço bem fraquinho, diga-se a verdade. Quando terminava uma batalha, geralmente a sua espada estava parecendo mais um serrote, com tanto de dente que ela deveria ter. O princípio aqui que ele coloca é, o Senhor já está com a espada prontinha de novo. Ele está com ela completamente afiada. E ele já está com as setas dele pegando fogo, porque o princípio é que ele vai atirar as flechas e você vai ver ela chegando. Ele já está pronto para a batalha. Ele já está pronto para destruir os seus inimigos. O Senhor irá pegar cada um deles. Queridos, quando nós olhamos para um texto como esse, nós precisamos nos lembrar de que quem nos protege e nos defende não são os homens aqui da terra. A gente geralmente pede ajuda quando estão falando mal da gente. A gente geralmente fica angustiado e conversa com um e conversa com o outro. E vai no círculo de oração, no culto de oração na terça-feira, diz, irmãos, ore por mim. Estão falando mal de mim. E a gente tenta conversar com um e com o outro. Gente, me ajuda aí. Tenta tirar essa má impressão que estão deixando de mim. Não é verdade que estão falando. A gente fica todo agoniado, né, com a nossa própria reputação. Porque se existe um negócio que a gente tem medo é de perder a reputação que a gente conquistou. Incrível, porque esse conflito entre reputação e caráter, para nós é terrível. Nós nos preocupamos muito mais com reputação do que com caráter. Porque caráter é aquele que eu sou. Reputação é o que os outros acham que eu sou. Mas eu estou preocupado com o que os outros pensam de mim. Deus está muito mais preocupado com quem eu sou do que que os outros pensam que eu sou. Mas o princípio por trás aqui é que ele coloca dizendo, você deveria colocar não só o seu caráter, mas também a sua reputação na mão daquele que é capaz de julgar. Ele mostra-nos de repente aqui, o Senhor chega e diz, o Senhor vai tomar as providências no final. Jesus Cristo, meus irmãos, passou pela mesma situação. Ele igualmente enfrentou a calúnia, mas ele também soube entregar na mão do Senhor. E de repente ele pediu misericórdia somente pelos seus, mas os demais iriam ser punidos. E ele mostrou isso durante toda a sua vida, quando em vários momentos ele chegou e disse para Cafarnaum, Cafarnaum, melhor que fora que vocês não tivessem nem nascido, porque eu cheguei para vocês como uma galinha que quer recolher para debaixo de si os seus pintinhos, mas vocês me rejeitaram, e haverá muito maior peso contra vocês do que contra Sodoma e Gomorra no final. Ele está dizendo, eu vou julgar vocês pela forma como vocês me receberam. Ele instruiu os seus discípulos dizendo que quando eles fossem levar a palavra e uma cidade rejeitasse a pregação, eles deveriam bater o pó das sandálias dos pés, porque no final das contas ele não deveria nem levar a terra daquela cidade, porque o Senhor iria destruir todos aqueles homens. E no momento final da sua vida, quando as mulheres choravam enquanto ele se caminhava para a cruz, ele olhou para as mulheres e disse, não chorem por mim, chorem pelos seus filhos, porque eles são como lenho verde queimando. O princípio por trás é, o Senhor estava dizendo, eu vou julgar vocês no final.
O Senhor entregou, meus irmãos, a sua vida para ser caluniado e destruído no final, sabendo de que o Senhor iria julgar, e julgou Jerusalém com mão de ferro, porque no final das contas, no ano 70, ele destruiu a cidade inteira, matou praticamente todas as pessoas de lá, destruiu o templo, arrastou Herodes pela cidade, ele simplesmente pegou Pilatos e matou Pilatos, ele simplesmente acabou com a cidade. Não pense que o Senhor está deixando para lá, não. A Bíblia nos diz que existe um grupo de irmãos que foram mortos, assassinados por amor ao Evangelho. E estão em pé diante do trono do Senhor, clamando de dia e de noite pelo sangue deles que foi derramado, dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E a resposta do Senhor é: não demora muito mais, meus filhos. O Senhor está com a sua espada afiada. Os que estiverem perto, Ele vai romper pelo meio. Os que estiverem longe, Ele vai alcançar com flechas. Ninguém dos seus inimigos será destruído. Daí a grande responsabilidade nossa. O princípio que ele coloca aqui é: se converta. Converta-se para não estar entre o grupo que será destruído. Porque, afinal das contas, o Senhor nos levanta o fato de que nós precisamos nos conformarmos à imagem de Cristo. Nós precisamos correr a Ele para que Ele nos salve. E nos leva, meus irmãos, a um quarto e último aspecto aqui de como nós devemos agir quando formos injustiçados. É nos lembrarmos de que o pecado vai julgar os próprios pecadores. Veja aí versículo número 14. Diz: eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Ele vai usar uma série de figuras aqui bem interessantes. E essas figuras vão ser reutilizadas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai usar essa figura, Tiago vai usar essa figura. A imagem aqui é de como um homem concebe o pecado e lida com o pecado. Ele diz: o que acontece é que os ímpios estão com dores de iniquidade. A expressão, a ideia é de que eles estão com dores de parto. É que eles estão para ter um bebê. É que tipo de bebê eles estão tendo? O que acontece é que eles estão concebendo a malícia. Eles dão à luz a mentira. Ou seja, eles colocam em seu ventre a malícia e dão à luz a mentira. E eles estão o tempo inteiro tendo dores de parto porque eles querem colocar para fora o pecado. O princípio aqui por trás é que o que os homens mais fazem é trabalhar para a produção de pecados. O que eles mais fazem durante a sua vida é produzir pecados contra Deus. Esse é o grande ato deles. Eles fazem isso constantemente, são como coelhos se reproduzindo. Eles simplesmente estão todos sofrendo para colocar pecado para fora. É incrível, meus irmãos, porque o princípio aqui por trás é de que os homens estão não somente praticando por gosto, mas por uma necessidade. Eles precisam continuar reproduzindo o pecado. Eles precisam continuar a colocar o pecado para fora. Os homens pecam diariamente, constantemente. Eles agem como uma mulher que está grávida. Eles agem porque dentro do ventre deles tem mentira. Eles agem porque no ventre deles tem malícia. No ventre deles tem iniquidade. E eles precisam colocar isso para fora. Eu gosto do versículo 15. Porque o apóstolo Paulo usa essa mesma imagem lá no livro de Romanos. Ele diz: abre e aprofunda uma cova. Um camarada, meus irmãos, que sozinho, coitado, trabalhador, esforçado, resolve cavar uma cacimba. Ele começa a cavar essa cacimba e ele vai fundo nessa cacimba tentando arranjar água. E ele cava com a vida dele inteira esse buraco e no final das contas ele cai dentro do buraco e morre. O que é que ele ganhou? Sim. Mas é isso que os homens fazem. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Ele diz que esses homens estão fazendo é trabalhando 24 horas por dia, se esforçando em pecar. Pecado é um trabalho árduo. Se você quer receber de Deus o que você merece, receba de Deus o salário pelo seu trabalho da sua vida. Passou a vida inteira trabalhando em pecado, você tem um salário para receber no final. E a recompensa pelo pecado é a morte. É isso que ele está dizendo. Os homens passam a vida inteira cavando um buraco para morrer dentro dele no final. É assim que os homens se comportam. É assim que os ímpios vivem. Davi diz: eles estão o tempo todo por necessidade, trabalhando em pecado. Eles vivem a vida inteira trabalhando no pecado. Só que o pecado é quem vai consumi-los. É o pecado que irá destruí-los. É o pecado que irá matá-los. De repente Davi se toca para uma coisa muito séria. Ele está dizendo: eu não preciso fazer nada contra fofoqueiro. Fofoqueiro morde, se envenenando quando morde a própria língua.
O fofoqueiro morre pelas suas próprias palavras. Os caluniadores morrerão pelas suas próprias más intenções. Eles produzem o mal e o mal vai chegar para eles uma hora. E quando o mal chegar para eles, eles serão tragados. Sabe por quê? Versículo 16. A sua malícia, o que acontece? Recai sobre a cabeça. A sua própria mioleira desce a sua violência. Ou seja, o pecado que eles praticam volta e cai no micoca deles. É isso que ele está dizendo. Vai cair na moleira deles. Vai voltar para cima da cabeça deles. Não se engane, meus irmãos, o princípio aqui é de retribuição. Ele está dizendo, aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Não se engane, não. Se planta pecado, vai colher morte. Não tem como você escolher outra coisa. O que ele está colocando é que precisamos nos lembrar, no final das contas, de que aqueles que se levantam contra o povo de Deus para caluniá-lo, aqueles que se levantam para falar mal do povo de Deus, no final das contas pagarão pela própria língua, com seus próprios pecados, porque os pecados deles se voltarão contra eles mesmos. Davi diz, vai virar contra a cabeça dele. Eles vão entender uma coisa, que quanto mais eles pecam contra o Senhor e contra o povo de Deus, eles vão receber sobre a própria cabeça a punição pelo que eles fizeram. Meus irmãos, de repente o salmista disse, não tem o que fazer. O que Davi coloca, meus irmãos, é que ele não precisa dar nenhum passo para resgatar a sua reputação. O que ele se toca é que ele não precisa dar nenhum passo para combater fofoqueiro. Ele não precisa dar nenhum passo para combater quem está falando mal dele. Ele não precisa fazer nada. Ele diz, porque o Senhor já está o julgando. E o pecado desses homens vai se voltar contra eles mesmos. Se você tem o hábito de fazer fofoca e nunca aconteceu nada contra você, isso não é bom, isso é terrível. O Senhor está guardando todo o mal que você já fez para as pessoas, para derrubar tudo de uma vez só na sua cabeça. Falar mal dos outros não é um hábito comum dentro da igreja de Cristo. Falar mal dos outros é um hábito comum no inferno, porque foi isso que Satanás fez desde o início. A igreja de Cristo não costuma falar mal um dos outros. A igreja de Cristo não propaga fofocas, ela propaga a verdade. A igreja de Cristo não comunga com fofoqueiros, com diabólicos, com pessoas que proclamam o mal e a inverdade. A igreja de Cristo não inclui esse tipo de pessoas. Essas pessoas estão produzindo pecados para a sua própria alma, estão cavando um buraco onde vão ser enterradas. Elas terão o Senhor como seus próprios inimigos e terão de arcar com o Senhor no dia final pelas palavras que produziram. Quantos homens de Deus, meus irmãos, que eu conheço, que abandonaram o ministério por causa de gente má, ruim, fofoqueira, miserável, que simplesmente propagaram mentiras no meio do povo de Deus e os outros acreditaram neles. Esses homens e mulheres que propagam a mentira receberão a punição adequada por fazerem servos do Senhor fiéis sofrerem junto com as suas famílias. Prepare. Se quiser fofocar, fica à vontade. Você está cavando um buraco para se enterrar no final. Porque quando o Senhor se levantar, o Senhor vai devolver o pecado que você produziu sobre a sua própria cabeça. O que é que o crente faz? Entrega para o Senhor. Quem está sendo alvo de injustiça, entrega para Deus. O que é que a gente espera? Que o Senhor mesmo vai tomar providência. Porque no final das contas, esse pessoal que arma armadilha com a língua, finda caindo na própria armadilha que ele montou. No final das contas, o Senhor vai fazer com que eles se enrolem nas próprias mentiras, porque mentira tem perna curta, mas tem corda comprida, e as pessoas que ficam espalhando cordas de mentiras por aí, vão findar enrolando os pés nela. Davi disse, não se preocupe não, vão cair sozinhos, feito voar maduro, vão cair sozinhos. E o que é que a igreja faz? Versículo 17. Davi diz, eu não vou dar um passo, eu não vou me estressar mais com isso não. O que é que eu posso fazer? Eu, porém, renderei graças ao Senhor. Eu vou só glorificar a Deus. Eu vou glorificar a Deus não porque o meu inimigo foi destruído, não é essa a ideia. Eu vou glorificar a Deus porque Deus sabe como resolver problemas desse tipo. Eu vou glorificar a Deus porque Deus sabe como julgar os ímpios.
Eu vou glorificar a Deus porque Deus sabe como julgar as pessoas que produzem injustiça. Ele diz, eu vou glorificar a Deus porque o Senhor é justo, Ele pratica a justiça, Ele age conforme a sua justiça, e eu vou glorificá-lo por causa da sua justiça. Eu cantarei louvores ao Senhor, eu cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Ele pediu para o Senhor se levantar bem alto, lá no início, para que todas as nações o vissem. Versículo 17, ele termina olhando o Senhor bem alto, dizendo, eu vou glorificar o Senhor, porque Ele é alto demais. Ele é alto demais. E eu sei que o Senhor vai dar a paga no final. Cristo, meus irmãos, será esse que fará isso por nós. Ele sabe exatamente o que é ser injustiçado. Ele sabe exatamente como é passar por todas essas situações. Mas no final das contas é Ele que será o responsável por esse julgamento aqui. Ele será o nosso juiz. É Ele que irá dar a paga a todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus. É Ele que no final irá julgar todos os ímpios. E ai daqueles que se não se converterem e se renderem aos pés do Senhor, porque no final das contas Ele fará com que todo o mal que produziram em vida retorne para suas próprias cabeças. E o povo de Deus, quando estiver no último dia, diante do juiz de todas as nações, contemplando a sua justiça e vendo como o Senhor puniu os ímpios, a única coisa que poderá fazer é render graças ao Senhor pela sua justiça. Não precisa se aperrear, não. Se estamos sendo alvo de injustiça, o que é que nós precisamos lembrar? Que os homens são assim mesmo. Os homens sempre julgam de forma equivocada. Os homens sempre julgam errado. O que é que eu preciso me preocupar? Se o que eles estão dizendo não é verdade. Se minha consciência está limpa e eu sei que eu não estou fazendo isso, não devo me preocupar. Pelo contrário, coloca nas mãos do Senhor. Coloque em oração ao Senhor, porque o Senhor sabe julgar. E o Senhor há de se levantar. E não se preocupem, porque o mesmo Deus que está do nosso lado, e Ele está do nosso lado porque nós estamos com a consciência limpa, o Deus que está do nosso lado saberá punir esses pecadores que se levantam contra o povo de Deus, porque ao final das contas é Ele que irá julgar esses povos. E esses homens e mulheres que levantam a mentira, eles se enrolam na própria mentira e serão castigados. É por isso que eu creio na justiça no Brasil ainda. Não é em Sérgio Moro que eu acredito, não. É que esse povinho que ficou mentindo para o Brasil inteiro, para roubá-lo, se enrolou na sua própria corda de mentiras. Cavaram um poço por alguns anos, que o Senhor vai enterrá-los agora, um por um. É o Senhor quem julga, meus irmãos. E é a Ele que nós vamos continuar entregando a justa recompensa. Não vos vingueis a vós mesmos. Descansa no Senhor. Estão falando mal de você? Estão te criticando pelas costas? Não é verdade o que estão dizendo? Entrega ao Senhor, glorifique ao Senhor. O Senhor vai julgar a todos. Seu papel é só ficar tranquilo, porque o nosso Deus é o Deus que se preocupa com a nossa reputação e salvará o nosso nome no final. Que Deus nos ajude a nos lembrarmos de Cristo fazendo isso, para nós seguirmos o passo dele também.